Bolsonaro trocou o presidente da Petrobras. O mandato do Roberto Castello Branco na presidência da empresa terminaria no próximo dia 20 de março. Para a velha imprensa, parecia que o mundo ia acabar por causa dessa troca. Tentaram fabricar mais uma crise. As ações caíram na segunda, mas na terça voltaram a subir. A Petrobras é uma estatal brasileira. O governo é seu maior acionista. E eu tenho algumas questões muito curiosas sobre a Petrobras, sobre essa queda das ações e sobre a administração de outras estatais que eu gostaria de compartilhar com você. Muita gente não entende porque a Petrobras, que tem sua maioria de funcionários brasileiros, que recebem em real, que extrai o petróleo dentro do país, onde tem 17 refinarias para transformar parte desse petróleo em gasolina, vincula o preço do combustível ao mercado internacional. E isso sem considerar a alta carga tributária aí que incide nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. A gasolina é produzida a partir do petróleo e é um dos principais combustíveis usados em automóveis e em alguns outros veículos e máquinas no país. Porém, a gente não produz gasolina suficiente para atender ao mercado e a gente precisa importar esse produto. Para se ter uma ideia, em 2019, o Brasil importou cerca de 3,5 milhões de toneladas de gasolina. E, em contrapartida, exportou cerca de 2,2 milhões toneladas do produto. Você viu aí que o Brasil importa mais gasolina do que exporta. Pelo menos em 2019 foi assim. Segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, ANP, o Brasil exportou 410 milhões de barris de petróleo, a maior parte para a China. E no mesmo ano, o país importou cerca de 68 milhões de barris, a maior parte de países da África e do Oriente Médio. Mas se o Brasil é autossuficiente em petróleo, por que ele ainda importa esse recurso? Por que a gente importa gasolina? Pode parecer contraditório, mas a resposta está justamente nas refinarias brasileiras. Olha só que loucura. As nossas refinarias aqui no Brasil, sozinhas, elas não têm capacidade de refinar o petróleo extraído aqui. Elas também são subutilizadas. Em 2018, a capacidade das refinarias brasileiras ficou ociosa em 25%. E por que essa ociosidade? É simples. Segundo o professor Paulo Couto, que é coordenador do Laboratório de Recuperação Avançada de Petróleo da COP, o FRJ, nós somos numericamente autossuficientes. A gente produz mais volume de petróleo do que a gente consome. Mas os produtos não são os mesmos. O nosso parque de refino ainda não é capaz de refinar grande parte do petróleo produzido e nem de suprir a demanda interna por outros derivados. Aí você vê que a roubalheira feita pelos governos do PT na Petrobras, incluindo aquela compra e venda da refinaria de Pasadena nos Estados Unidos, que acabou consumindo bilhões, do nosso dinheiro e permitiu que muita gente botasse dinheiro no bolso, traz como consequência. Por que esse dinheiro, não foi usado para modernizar pelo menos uma ou duas refinarias existentes, em vez de comprar uma refinaria no exterior? Se a Petrobras aumentasse o nível de utilização das refinarias, ela reduziria as importações. E, com isso, os preços poderiam ser reduzidos. Só que, por outro lado, a produção teria que ser bem maior do que é hoje. Assim, a gente conseguiria até atender o mercado interno e dependeríamos menos da importação de derivados. Isso tudo assim falando parece simples, mas não é tão simples assim, Ainda porque essa não é a estratégia atual da empresa. Agora, quem é que determina a estratégia da empresa? É o conselho de administração? É o CEO, que é o seu presidente, que submete a estratégia pensada por ele ao conselho? Ou é quem paga a conta quando as coisas dão errado? O presidente Bolsonaro tomou a decisão de trocar o comando da Petrobras.
Essa decisão acontece faltando menos de um mês para acabar o mandato do atual presidente. Não há problema nenhum nisso. Inclusive, eu acho que informar a troca 30 dias antes do término do mandato do atual presidente tem as suas vantagens, ao contrário do que dizem. Quer dizer, esses 30 dias vão permitir uma transição civilizada e tecnicamente adequada. Vai ter tempo para fazer a transição. Só que a imprensa e determinados abutres chiam só porque a decisão foi do Bolsonaro. E essa decisão, provavelmente, está indo contra interesses de determinados grupos que devem ter ainda uma certa influência por lá. Essa é uma prerrogativa que o presidente tem. Só precisa fazer a mudança de acordo com as regras estabelecidas para as empresas de capital aberto. O governo é o maior interessado no sucesso da Petrobras. Mas as empresas estatais sempre foram cabides de emprego para políticos e aliados do presidente de plantão. E deu no que deu, né? Você viu o que aconteceu com a Petrobras nos governos do PT. A empresa quase quebrou depois de tanta roubalheira. Por outro lado, com apenas um ano da nova administração, o governo Bolsonaro mudou radicalmente a forma de administrar empresas estatais e os resultados estão aí. Só para você ter uma ideia, veja só quantas empresas o governo controla, direta ou indiretamente. Olha esse quadro. São 46 empresas sob controle direto da União. Dessas 46, 18 dependem do Tesouro Nacional e 28 não. E tem ainda 88 empresas que não dependem do Tesouro, mas têm o controle indireto da União. Já dá para imaginar a farra que os governos petistas fizeram nessas empresas, né? Agora vamos comparar os resultados. Olha esse quadro. Em 2015, as estatais, incluindo a Petrobras, deram um prejuízo de 32 bilhões de reais. Em 2019, no primeiro ano da gestão Bolsonaro, o lucro dessas mesmas empresas foi de 109 bilhões de reais. Portanto, até agora, o presidente está acertando a mão na administração das estatais, que historicamente sempre deram prejuízos, com raras exceções. Mas quando o presidente anunciou a troca, o preço das ações da Petrobras caíram e todo mundo começou a ficar desesperado, menos a imprensa, que ficou super contente, né? Eles fizeram um estardalhaço. Só que na terça-feira as ações voltaram a subir. Se a gente parar para pensar, muita gente deve ter ganho muito dinheiro com essa especulação em apenas 24 horas. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe quem é a grande culpada pela queda das ações da Petrobras depois do anúncio do Bolsonaro? A imprensa. Sim, senhor, a imprensa, ela mesma. Ela é mestra em dar um ar de escândalo a um fato perfeitamente normal. E ainda insinua que o presidente fez isso para interferir na política de preços da estatal. Veja que o Fernando Henrique trocou 3 vezes o presidente da empresa, Lula trocou 2 vezes, Dilma trocou 3 vezes e o Temer 2 vezes. E não aconteceu nada, nenhum estardalhaço. E olha que a gente nem sabe com que intenções aí por trás ou debaixo dos panos foram feitas essas trocas. Agora, basta o Bolsonaro fazer uma troca nesse momento e aparece todo mundo para reclamar, criticar e dando a impressão de que o mundo vai acabar. Eu vou repetir, o problema não é a troca, o problema para a imprensa e para os abutres é que a troca foi feita pelo Bolsonaro, só isso. O presidente merece todo o crédito, afinal, pelo que já andou fazendo em outras estatais, a gente pode prever aí bons resultados para a Petrobras. O indicado para o desespero de alguns é um general, mas não é qualquer general. É o general Silva e Luna, que foi presidente da Itaipu Binacional e fez uma revolução por lá. Ele tem um perfil austero na avaliação aí de especialistas. E é isso que qualquer empresa nessa situação que a gente vive hoje precisa, austeridade. Um exemplo interessante que não pode passar em branco é que a Itaipu tinha um escritório em Curitiba, com cerca de 150 funcionários, entre eles a atual namorada do Lula, que tinha um salário de 20 mil reais. Eu não sei o que ela fazia lá, mas tem cara de bocada. Talvez por isso tenha pedido demissão. Hoje,
Só para você ter uma ideia, o escritório funciona com apenas 5 pessoas. E para finalizar, eu gostaria de lembrar que os ex-presidentes Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula e Dilma usaram a Petrobras e outras estatais para fazer política. Eles empregaram seus cupinchas e aliados, e muitos deles devem ter metido a mão naquela cumbuca para alimentar campanhas políticas e até vaidades pessoais. A gente está vendo que o presidente Bolsonaro e seus ministros não estão usando a máquina pública para fazer política. Vamos aguardar o que vai acontecer com a Petrobras nessa nova gestão. Só depois a gente vai ter condições de criticar ou de aplaudir a decisão. E eu digo mais. Se a gente tiver que aplaudir, a gente precisa fazer isso com muita vibração, porque se depender dessa nossa velha imprensa, não vai sair uma linha sobre o sucesso da administração do general Silvio Luna à frente da Petrobras.